Matheus Prado aqui, né? Agora, seja bem-vindo, amigo. Boa noite, é um prazer enorme estar no Rio de Janeiro. Sou apaixonado, faço pelo menos uma ou duas vezes por semana, teria que fazer, né, uma matéria aqui na UFRJ na medicina. E aqui o Rio daqui a pouco vai estar a Alessandra aqui, daqui a pouco vai estar o Ivan, é o estado onde morou a maior parte da vida o Enfield, que é talvez a referência intelectual no Brasil, que tenha mais me apaixonado, todas essas coisas. Então, isso é muito forte para mim, a história do Enfield aqui no Rio de Janeiro, de Minas para o Rio de Janeiro, depois que foi. Daqui a pouco vai vir o Ivan, gostaria de chamar a gente para sentar aqui com a gente, que representa uma grande referência que tem o estado do Rio de Janeiro, que tem o Brasil, que é o Enfield. Agora, eu não sei se eu começo falando bem ou falando mal do Enem. Não sei que parte que eu começo primeiro. Temos duas coisas para falar. Antes de falar do Enem, eu quero deixar claro a minha visão sobre vestibulares e seleções no Brasil, por exemplo. Lá em Brasília, tem uma pesquisa que demonstra que os alunos esqueci o bairro mais pobre do Brasil, na Ceilândia, não? Ceilândia. Os alunos da Ceilândia, eles entram no primeiro ano, agora é segundo ano, eles entram com menos de 200 palavras no vocabulário. Os alunos da Zona Sul do Rio de Janeiro entram com quase 380. Dessas 200 da Ceilândia, 50 são palavrões. Os outros, não chega a 20 palavrões. Então, o tipo de educação, o Brasil trocou a educação pelo ensino. Nós temos até uma carta de educação muito importante, que depois nós temos que fazer, lógico, o debate dos direitos individuais, que são tal, mas primeiro discutindo essa questão da igualdade, porque a gente tem uma confusão com igualdade, Jefferson, no Brasil. As pessoas acham que igualdade é tratar todos de forma igual. Nós nem tratamos todos de forma igual. A igualdade é justamente tratar desiguais de forma desigual. Na educação conteudista, tem uma razão da educação brasileira ser conteudista. Os primeiros colégios aqui, acho que foi o Dom Pedro ou São Bento, que é o público aqui? Pedro II. Então, o Dom Pedro é o primeiro colégio de ensino médio. É o primeiro colégio de ensino médio do Brasil. Você tem as duas primeiras faculdades do Brasil, que é essa que eu faço agora, a medicina, faço para complementar, e a faculdade de Direito. Então, esses colégios nasceram para serem como se fosse preparatório, cursos de ingresso nesses dois. Antigamente, o que o pessoal fazia? O pessoal ia para Portugal, boa parte para fazer o curso de Direito, a maior parte não fazia o curso de Direito, ficava lá namorando, fazendo outras coisas, e vinha com o diploma de Direito para conseguir uma vaga no Estado. Foi justamente o nosso patrimonialismo. Então, o pessoal mandava na Casa Grande, perde o poder econômico e vão conseguem o poder político, e a justificação para isso é conseguir o diploma de Direito. Então fazem em Coimbra e depois abrem aqui a faculdade de Direito. Muita gente, quem vê novelas antigas, Escravizaura, outras, é que eu estou um pouco velho, fiz 20 e poucos anos, então Escravizaura, viu outros, você vê um monte de gente que fala para Coimbra estudar, na verdade... Não está velho, tem um pouco mais de juventude. Um pouco mais de juventude, uns 20 anos. E aí abrem essas duas. E nessa época tem um pouco sentido a educação ser conteudista, que a gente está passando o iluminismo, e a ideia do iluminismo é concentrar todo o conhecimento num só livro, na verdade uma coleção de livros. E a educação, que não é educação, é ensino, repete isso. Ela é uma minoria e ela repete isso. Então quem consegue decorar mais coisas, quem consegue ter mais conteúdo, passa no exame de acesso e vai fazer. Nós tivemos pessoas aqui, Noel Rosa fez 2 meses na medicina lá onde eu estou fazendo, outras pessoas aqui fizeram, o Charcot, Assis Chateaubriand fez Direito aqui na faculdade do Rio de Janeiro, que já não é uma pessoa tão séria assim, mas é uma pessoa que marcou o Brasil, e tinha sentido. Hoje, quando nós pensamos em educação, ela não é ensino. Nós temos uma carta que diz que, já que a criança está na escola, as coisas importantes é aprender a
aprender a aprender, aprender a ser, aprender a fazer e aprender a conviver. Não vou dar os detalhes disso. Mas a nossa educação é conteudista, isso é muito ruim. Principalmente no ensino médio, que não tem função para nada no Brasil. Se nós deixássemos numa educação conteudista, sem as diferenças que tem no dia a dia das pessoas, sem as diferenças, um vai ter quarto, uma família vai dar valor, outra não vai dar valor, se deixar só sem as diferenças, essas crianças que entraram com menos de 200 palavras no primeiro ano, nosso segundo ano agora, do fundamental, contra essa que entrou com 400, essa que entrou com 400 naturalmente vai ter uma nota melhor e vai passar no vestibular, e a outra não. Então o vestibular e o Enem, ele dá uma cara de legalidade, de justificação, de igualdade por uma coisa que não é igual. Primeiro eu quero marcar essa minha posição. Não é igual. As pessoas não disputam. Algumas pessoas, eu vim de uma história de pobreza, rompi isso, mas eu sou exceção. Se nós quiséssemos pelo número de vaga, nem se todos estudassem, não teria lugar. Por exemplo, na FUVEST, o vestibular da FUVEST, ele tem cerca de 7, 8 questões que só são ensinadas em 15 escolas do estado de São Paulo. Então, mesmo nas outras particulares, elas não são ensinadas. Então, só para fazer... Sou especialista em Enem, mas tenho clareza que o vestibular é um engodo. Nós temos 7 tipos de inteligência diferentes. Por exemplo, Pelé, o Neymar. O Neymar eu acho que tem alguns problemas de caráter, de verdade. Só que ele tem uma enorme inteligência espacial. O Pelé, na época dele, não era obrigatório fazer o ensino fundamental, nem oferecer, nem fazer. Ele tem uma enorme inteligência espacial. O Felipe Massa repetiu todos os anos que ele fez a escola. Ele tem uma enorme inteligência espacial. Dentro da escola, essas pessoas não... Na rede municipal de São Paulo, descobriu-se que 5% da população que entra, aí no pré, que é o primeiro ano, tem altas habilidades, que não é gênio que a gente fala. Então, em qualquer coisa, pode ser inteligência artística, pode ser inteligência espacial. Nós não vemos isso na idade adulta, 5% da população ter altas habilidades, ser gênio em todas as coisas. O que existe entre a infância e a idade adulta? É justamente a escola que, ao invés de incentivar, ela escolhe uma só inteligência e tapa os olhos. É como uma criança que nascesse hoje, se ela tapar os olhos dela por uma semana, por 2 dias, ou ela não vai enxergar nunca mais, ou ela não vai enxergar direito. A escola faz isso, infelizmente, de forma violenta, porque ela escolhe um tipo de inteligência. E vocês sabem que quem está na escola tira 8, 8, 8, tira sempre 8. E quem tira 3, 3, 4, 4, tira sempre 3, 4, 4, 4. Eu costumo falar para minha filha que o importante é aonde estou, onde cheguei. Então quem era 3, 3, 4, 4, 5, 5, 5, 6... agregou mais do que, mesmo na conteudista, do quem quer 9, 9, 9, 9, 9, 9. Então nós escolhemos mal.